Boa noite. Hoje nós comentaremos sobre o tema Demanda e Oferta da Suinocultura. Os integrantes do grupo são Caio Henrique, Fernanda Lacerda, Mariângela Sassá e Jaqueline de Souza. Bom, agora eu vou estar falando um pouquinho sobre o nosso resumo. O nosso artigo tem como objetivo apresentar o resultado de uma investigação feita sobre a demanda e oferta da carne suína no Brasil. Durante essa pesquisa foram analisadas as questões mais relevantes sobre o mercado da suinocultura nos últimos anos, o impacto que ele detém diante da economia brasileira. Os dados foram coletados por fonte de informações sobre a pecuária de órgãos públicos, como a Conab. E aí a gente fez o gráfico de dispersão e foi possível identificar o atual nível da produção e comportamento do consumo nacional. Por fim, foi calculada a estimativa de consumo, disponibilidade da carne suína nos próximos 10 anos, sendo identificado uma alta do consumo por parte dos brasileiros. E as nossas palavras-chave são demanda, consumo, oferta, suinocultura. Willon, em 2001, aponta que um dos elos mais importantes na cadeia produtiva está na exigência de garantia alimentar, que está elevando consideravelmente os custos atuais, tanto de produtores como de atacadistas. Para o autor, torna-se necessário, para atender essas exigências legais, a agregação dos processos como a implantação de sistemas de certificação e rastreabilidade dos produtos, a utilização dos insumos até o produto final, afetando o nível de competitividade da cadeia. Tais necessidades são visíveis quando observado o mercado interno como um todo, pois, de acordo com o site Suinocultura Industrial e os dados analisados da CPA, a competitividade da carne suína, comparado com as principais carnes bovina e frango, aumentou e se tornou uma opção barata e rentável para o consumo dos brasileiros. Também Raimundo e Batalha, em 2005, apontam que a carne suína é consumida 2 ou 3 vezes ao mês, tendo sido observado que os homens são consumidores mais frequentes do produto, e também no artigo do Diaredes et al., em 2012, também verificaram que a carne suína é o produto substitutivo da bovina. Quando o preço da carne de boi eleva-se, a quantidade consumida tende a diminuir. Parte do consumo, então, se desloca para a carne suína. Segundo o levantamento feito pela APPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, em 2021, o país superou recordes de produção e exportação no ano de 2021, mesmo em período de pandemia, evidenciando a alta do setor no mercado interno e externo, e com isso melhorando o quadro econômico do país. Portanto, a variabilidade da oferta é utilizada para identificar a produção e a disponibilidade per capita de carne suína no Brasil, fundamental para identificar a quantidade distribuída entre os agentes e os mercados, tanto o mercado interno quanto o externo, e a demanda definida como o consumo interno per capita de carne suína, relacionando-se diretamente com a oferta e a disponibilidade do mesmo. E a nossa questão-chave é: qual a tendência para a próxima década em relação à demanda e oferta do setor da suinocultura no Brasil? Para responder à questão-chave, como foi mencionado pela minha colega Fernanda, nesse trabalho foi preciso realizar alguns procedimentos metodológicos, como a coleta de dados sobre a oferta, que seria a disponibilidade e a demanda do consumo de carne suína aqui no Brasil. Esses dados são possíveis de encontrar em tabelas disponíveis, por exemplo, na seção de oferta e demanda de carnes no site da Conab, e também no relatório anual da BPA, do ano de 2021, onde a gente conseguiu os dados sobre a demanda, no consumo de carne suína. Esses dados ali foram armazenados em planilhas e também disponibilizados em pastas na nuvem, onde a gente conseguiu depois transformar esses mesmos dados em gráficos de dispersão para melhorar a sua visualização e entendimento, e através deles a gente conseguiu também fazer a recuperação da equação da reta, no qual foi muito importante para a gente fazer o cálculo da estimativa, e também o valor da correlação dos dados analisados. E por fim a gente conseguir, com todo esse processo, compreender e identificar o comportamento dos dados encontrados. Então, explicando um pouquinho mais a fundo sobre a coleta, a coleta aconteceu em 2 momentos. O primeiro, então, foi a definição do tema e da questão-chave,
onde por meio disso a gente conseguiu identificar quais são os dados que a gente precisava, de acordo com os critérios que a gente estabeleceu. Então, os dados sobre o suprimento de carnes do Brasil foram encontrados na CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, onde marcou o início da nossa pesquisa. Mas a gente identificou que também era preciso ter os dados sobre o consumo, no qual essa primeira fonte não tinha esses dados de forma concreta, então a gente precisou ir atrás dessa segunda fonte e encontramos o relatório da BPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, do ano de 2021, onde a gente teve acesso aos dados sobre o consumo per capita de carne suína aqui no Brasil, assim permitindo que a gente continuasse a analisar o comportamento das variáveis. Todo esse processo deu origem a esse gráfico que está aparecendo na tela para vocês, que é a oferta e demanda da carne suína no Brasil. Os quadradinhos azuis que a gente colocou no gráfico fala sobre a disponibilidade per capita e os triângulos apontando para baixo fala sobre o consumo. Percebe-se que se a gente vê a linha de tendência azul que trata sobre a disponibilidade, ele segue no meio entre as variáveis estudadas, dando a entender que ele segue uma média, né, dos dados. Porém, se a gente vê a linha de tendência, a tendência do consumo para os próximos anos, ele é uma tendência de alta, ou seja, nos próximos anos a gente vai ter essa alta dos dados, no qual a gente consegue perceber também que a partir do ano de 2019 ele tem essa crescente, né? De 2017 para 2018 teve uma forte correlação na questão de incentivos no setor, uma pequena queda de 2019 e de 2019 para 2021, 2022 teve essa alta. Então, a gente consegue ver e perceber que as variáveis, por exemplo, de disponibilidade da oferta, ele segue uma média de 15 quilos durante os anos que foram analisados, em destaque 2020 e 2021, com valores muito próximos entre si. Porém, se a gente analisar o comportamento, principalmente do consumo, a gente vai ver que o consumo ele superou a questão da disponibilidade interna de carne suína aqui no Brasil, colocando em xeque a produção nacional, porque isso dá indícios de que existe uma alta demanda sobre a carne aqui no Brasil, porém a gente não tem disponível nos mercados uma quantidade suficiente para atender essa demanda, podendo aí prejudicar essa produção nacional. Então, tendo em mente esse comportamento que a gente viu nos gráficos, a gente calculou uma estimativa para a próxima década, onde a gente utilizou os dados e a equação da reta para a gente gerar esses números, e percebe-se que a partir do ano de 2022 até o ano de 2031 a gente tem essa média de 15 quilos na disponibilidade, porém no consumo percebe-se que há um aumento gradual ao longo dos anos, e isso é muito prejudicial, evidenciando principalmente esse problema que o Brasil poderá enfrentar nos próximos anos em questão de abastecimento dos mercados internos. Então, surge aí essa pergunta: o que poderemos fazer para poder solucionar esse problema? Para complementar as análises da pesquisa feitas até o momento, como fator de desdobramento futuro, os interessados, é possível explorar o contexto da suinocultura no sentido da identificação de escassez ou abundância na produção de carnes suínas e seus derivados, tendências do setor nos próximos anos no Brasil e suas consequências, principalmente políticas, estratégicas, econômicas para a produção interna de carne suína, pois, como identificado nos cálculos de estimativa do setor para os próximos anos, se seguir o cenário proposto, o Brasil terá sérios problemas em relação ao abastecimento do mercado interno e acarretando na falta de carne suína na mesa do brasileiro. E, por fim, as nossas referências que foram utilizadas nesse trabalho. Nosso grupo agradece, muito obrigada.